Graça e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Conversa com o Pastor, o seu programa de toda segunda-feira, no período da noite, onde sempre temos a oportunidade de trazer um convidado, para tratarmos de um tema relevante da Palavra de Deus, seja um tema doutrinário, seja um tema missionário. Nós sempre temos tido a oportunidade de falar com os irmãos sobre isso. E hoje, para nós, é um privilégio estar recebendo o irmão Omar de Carvalho. Boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Graças a Deus, tudo bom. Muito bom, meus irmãos. E esse programa nós estamos fazendo com o irmão Omar. Esse programa é gravado, tá bem? Então nós estamos fazendo ele aqui no sábado pela manhã, né? Mas vai ao ar na segunda-feira, os irmãos vão estar vendo. Então não vai ser possível nós interagirmos com as perguntas, né, o boa noite dos irmãos, né? Mas enfim, deixa aí o seu boa noite. Eu vou estar junto, fazendo também, acompanhando com os irmãos, tá bem? Aproveite, se você está acompanhando esse programa pela primeira vez e ainda não é inscrito, né, se inscreva aí no nosso canal. Também ative as notificações para que toda entrevista você possa estar vendo, né, sendo notificado, onde temos tido a oportunidade de sempre, como eu já mencionei no início, trazermos temas preciosos, relevantes da Palavra de Deus. Dentro desses temas, o tema de missões é um tema que eu realmente amo, né? Deus me deu a oportunidade de ser membro de uma igreja missionária no início da minha conversão, de aprender muito. E a minha vida, ela está intimamente ligada com a vida do irmão Omar, né, irmão Omar? Porque hoje, né, eu sou pastor do irmão Omar, e o irmão Omar está sobre o nosso ministério. Mas o irmão Omar é muito mais do que apenas um membro da igreja, né, alguém que apenas está ali para, né, para cumprir ordens. Não, o irmão Omar ele é um grande parceiro que nós temos no ministério, né, um grande irmão precioso, um grande amigo da Igreja Batista Independente no Parque São Sebastião, né, alguém que por muitos anos, né, nos ajudou, nos auxiliou ali no ministério, né, daquela igreja. Hoje a igreja, né, obviamente, ela está ali de pé servindo a Deus, né, pela graça de Deus, né, irmão Omar, mas também muito em fator, né, do ministério e da dedicação do irmão àquele trabalho, né. Mas enfim, meu irmão, né, vamos começar. Hoje o nosso objetivo é falar sobre o ministério do irmão, né, um pouco do trabalho que o irmão desenvolveu ao longo desses anos, até mesmo para os irmãos poderem conhecer um pouco mais do irmão. Então eu queria inicialmente, irmão Omar, que o irmão falasse um pouco de onde o irmão é, né, como que o irmão veio parar, né, em Américo Brasiliense, em Araraquara, e como o irmão conheceu o Senhor como Salvador. Ok, pastor. Antes de tudo, realmente é o privilégio de eu pastor como eu pastor. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Meu pai e dos irmãos dele foi o único que foi para o Rio de Janeiro, e os outros irmãos dele saíram do interior de Minas, foram tudo para a região de Araraquara e América Brasiliense. Eu vinha passar férias todo ano, né? Até que em 1988 eu consegui um trabalho lá e mudei primeiramente para Américo Brasiliense. Depois eu acabei mudando para Araraquara, mas me converti no final de 1990. Uma tia minha, que eu tinha arrumado um emprego para o marido dela, ela me foi até Américo Brasiliense. Ela, antes de ir para minha casa, né, ela começou a rodar a cidade procurando uma igreja batista. Quando ela achou, ela foi para minha casa e hoje já me levou na... Amém. Depois de 6 meses eu acabei me convertendo, né? Eu assisti o durante mais ou menos 6 meses, e até que um dia, passando um problema particular, fui na casa do pastor, ele entregou para mim, né? E na hora ainda endureci um pouco o coração, dividido, né? A velha religião e o que Deus estava tendo para mim.
Mas no caminho para casa eu me rendi ao Senhor, entreguei a minha vida para Ele. Então foi assim que eu fui parar lá na região de Araraquara e Américo Brasiliense. Logo depois da minha conversão em Américo Brasiliense, eu mudei para Araraquara e para o bairro da Igreja Batista Emanuel, né? Igreja Batista Independente. Comecei a congregar e lá eu acabei me batizando. Eu já tinha sido salvo em América Brasiliense, uma Igreja Batista da Convenção, mas rapidamente mudei e acabei sendo batizado só na Igreja Batista Independente com o pastor Benico Borges. Uhum. E como surgiu, irmão, essa oportunidade, né? O irmão tinha um trabalho em Araraquara, né? Era até um trabalho numa empresa. E como que surgiu essa oportunidade, irmão, lá, né, em Araraquara, do irmão vir para Ribeirão Preto, né, começar ali o seminário? O Seminário Batista Ebenezer, ao qual eu também sou formado. Logo depois, um pouco tempo depois da minha conversão, o pastor Carlos Nunes, né, que era membro da igreja com Veiga Miranda, e ele cuidava do acampamento Brodowski na época, né, então chamou ele para ser pastor. Ele foi pastor lá durante algum tempo e ele sempre me falava do seminário, né? Foi como eu conheci o seminário, né? Até que o dia que Deus realmente me chamou, eu pedi demissão do serviço e mudei para Ribeirão Preto. E aí lá o irmão chegou a ter algum outro trabalho em Ribeirão Preto? Como que era essa vida inicial do irmão aqui em Ribeirão Preto, para conciliar o estudo, o sustento, enfim? Então, isso foi em 1997, né? Perdão, 1995. Meados, eu comecei no segundo semestre. Então, de imediato, pastor, pela experiência que eu tinha profissionalmente, eu achava que imediatamente eu conseguia serviço na minha área, né? Na verdade é que isso não aconteceu, né? Eu comecei a fazer alguns artesanatos, algumas coisas, a pegar alguns bicos de servente de pedreiro, né? E logo eu comecei a ajudar a igreja, a ir à igreja do parque. Eu sei que durante algum tempo as portas não se abriram, né? Então eu fui sempre trabalhando, fazendo esses bicos para poder me manter. Depois realmente passou algum tempo, realmente eu já senti que o que Deus tinha para mim era isso. Eu já tinha assumido a igreja do Parque São Sebastião, sentia a necessidade de estar em tempo integral, né? Então eu acabei, depois de um certo tempo, realmente desistindo de procurar emprego, né? E fiquei só com o ministério, continuando fazendo alguns biquinhos para poder me manter, né? Até que a igreja pudesse, depois de um certo tempo, poder me sustentar integralmente. Tá certo, irmão. E como que era, irmão, inicialmente a igreja aqui, né, no parque, né? A gente sabe que a nossa igreja ela foi fundada por um missionário, se chama Samuel Crosby. Depois ele acabou passando o trabalho, ele foi para Poços de Caldas, né? E ele acabou passando o trabalho para o pastor Bob Nichols, né? Que deu continuidade aqui ao trabalho, enfim. Ele acabou comprando hoje, onde é o templo, né? O terreno onde que é o templo da nossa igreja. Ali ficou ali um período, construiu também, voltou para os Estados Unidos, teve alguns problemas de saúde, né? E quando ele voltou, ele já não voltou mais para estar na nossa igreja, né? E qual foi o contexto que o irmão chegou, então, aqui na igreja do parque, irmão? Então, eu tinha chegado em agosto de 1995 para fazer o seminário, e na época tinha um jovem lá da região de Formiga, na verdade, Campo Belo, né, chamado Tempes. Ele estava fazendo um seminário também e estava ajudando. Então, o pastor tinha colocado ele para ajudar.
foi através desse jovem que eu fiquei sabendo da necessidade da igreja do Parque São Sebastião. O missionário tinha tido um infarto, quando voltou por prescrição médica, né, precisava de morar para uma região mais fria, né? Ele até sempre brincava que Ribeirão Preto, né, era um aprendizado para o inferno, né? O calor extremo que tem na nossa cidade. Então ele acabou indo para esse local. Então cheguei assim, mas foi uma época de início ainda bem complicado, porque o tempo que a igreja praticamente fechou, ele ficou bastante tempo fora até voltar e colocar o irmão Dempsey, né? Então quando a gente chegou, eu comecei a ajudar nos cultos de quarta-feira e só chegava 3 pessoas, né? Dessas 3 pessoas temos só o irmão Francisco, que era remanescente desse grupo. Mas ao tempo se passando, algumas pessoas então da época dele já voltaram, né? Uhum. E já se deu o caminhar da obra. E como que o irmão conheceu a irmã Maria? Né? Porque, né, parte do ministério da nossa igreja está atrelado à família da irmã Maria, né? Inclusive a irmã Maria ela auxiliou muito lá em Poços de Caldas, o próprio pastor Samuel Crosby, né, que infelizmente acabou deixando o nosso país numa circunstância bem chata, né, por um problema que ele passou, enfim, uma questão de um sequestro, né? E como que a irmã Maria, irmão, entrou na sua vida? Porque até o presente momento, quando o irmão fazia o seminário, o irmão era solteiro, né? Isso, eu era solteiro quando cheguei, né? A Maria foi a primeira pessoa alcançada pelo pastor Samuel Clóvis. Ela estava afastada, tinha passado uma grande decepção numa igreja, né? Deus colocou o pastor Samuel para morar em frente à chácara onde a família dela tomava conta, e assim ela teve contato. Ele perguntou para ela se ela conseguiria levar pessoas para poder começar os cultos lá na chácara mesmo, e assim, lá no Recreio Internacional, e assim começou a história da nossa igreja. Depois o pastor falou, ele foi para Poços de Caldas, o pastor Roberto disse. Mas a história da Maria é algo até gozado, né? Porque a nossa igreja, depois um pouquinho mais para frente eu posso estar explicando como Deus me chamou para esse ministério de apoio de substituir missionários em férias. Então a gente pode falar um pouquinho mais. Foi algo gozado, porque a nossa igreja lá de Araraquara tinha muito poucas pessoas, sempre que o missionário tinha que ir, perdia pessoas, e quando eu cheguei da terceira ida e volta do missionário para férias, a igreja só tinha 5 pessoas, né? Mais o casal do missionário 7, então esses 5 chegou eu, né? E o irmão João, falecido irmão João, ele ficava sempre brincando comigo: ô irmão, se o irmão não der uma rodadinha nas igrejas, aqui você não casa não, né? E eu com isso, para mim, foi um desafio, né? Eu não tinha problema de encontrar alguém em outra igreja, mas aquilo ali foi forte para mim dizer que Deus não podia me dar alguém na minha igreja, né? E eu coloquei como desafio que a minha esposa teria que ser da minha igreja. Uhum. E assim, quando eu cheguei em Araraquara, o casal de missionários me levou para o primeiro culto inaugural, né? E estava tendo um coral dos seminaristas, uma apresentação especial, e eu lembro que a irmã Vilma até me cutucou: ei, irmão, olha lá, conta moça, agora você casa, né? Mas, como eu falei para quando eu cheguei na igreja, só tinham 3 pessoas e 3 homens. Estava pior do que lá em Araraquara. A Maria, que era membro fundadora da nossa igreja, estava em Poços de Caldas, e nesse período a igreja, por causa dessa sequestro do pastor, estava fechando, e Maria voltando. Eu estava começando o seminário na igreja da Veiga Miranda, e Maria voltou, a nossa igreja quase fechando, Maria foi para a igreja da Veiga Miranda, né? E eu senti no coração de ir para a igreja do Parque. Então a gente descruzou. Desencontrou. A família da irmã Maria, né? A irmã Olinda, o irmão João, eles começaram a voltar para a igreja, né? As filhas. E assim começou
o contato, né? Aí logo ela sentiu que ela precisava de voltar para a igreja dela, né? Quando ela voltou para a igreja dela, cumpriu o meu desafio com o irmão João, né? Deus me deu na minha igreja a minha esposa. Irmão, e como que foi o princípio do ministério? Eu sei que o irmão já falou um pouco, né? Enfim, sobre o Dempsey, enfim, sobre o trabalho reativando, né, no parque, por conta de algumas dificuldades, né? O trabalho acabou tendo uma parada, enfim, uma retomada. Mas como que o irmão efetivamente ficou na igreja, né? Depois, passado um tempo, Dempsey saiu, né? E como que foi esse princípio, então, irmão, esse princípio e esse meio do ministério? Porque entre o irmão vir para a igreja, ficar estabelecido ali, até o irmão sair para iniciar o projeto Caleb, acho que foi um tempo considerável que o irmão chegou a ficar na nossa igreja, não foi? Sim, eu na verdade, quando eu fui ajudar a igreja do parque, eu comecei a ajudar com a mente do ministério que eu tinha em vista, né? Desde que eu vi a situação da igreja de Araraquara, as dificuldades que teve para sair do missionário para férias e não ter alguém preparado, eu já vim para fazer o seminário com isso no coração. Eu entendi que Deus tinha para mim isso. E eu vi um missionário que tinha saído da igreja doente, uma igreja nessa situação, né? Não era por férias, mas era algo parecido, né? Então eu decidi estar ajudando a igreja. Mas efetivamente eu comecei a ajudá-la mesmo só a partir de 96. Eu chegava nos cultos nas quarta-feiras, final de semana eu ia para lá, porque a nossa igreja lá estava sem pastor também. Então eu fiquei cuidando da igreja lá até mais ou menos março de 96, quando eu chamei o pastor Armando Castelã, e ele acabou assumindo a igreja lá. Então, efetivamente fiquei. Mas eu achava que ia ficar em torno de um ano, né? Mas durante mais ou menos 4 anos, o crescimento foi muito complicado, né? A gente fazia, às vezes, uma escola dominical que a gente sentia o poder de Deus e a gente passava de noite, vão vir pessoas, esse pessoal vai voltar e vai trazer visitantes, né? Mas aí chegava de noite, às vezes nós tínhamos menos pessoas do que tínhamos de manhã, né? Então nós não conseguimos chegar a 10 pessoas, né? Já tínhamos até alcançado mais do que 10 pessoas chegando, mas chegando no mesmo culto. Aí a partir do quinto, mais ou menos entre o quarto e o quinto ano, aí começou a ir um pouquinho para frente. Então nós chamamos o pastor Luiz Nunes, né? Isso mais ou menos em 2001. Aí eu efetivamente comecei o meu ministério. Então o primeiro ministério foi lá em Porto Ferreira. Mas fiz alguns ministérios, mas infelizmente a igreja, o pastor Luiz acabou saindo, né? Vocês sabem a história dele ter se convertido, né? Graças a Deus, ele é um grande amigo meu. E por isso ele acabou deixando a igreja. E a igreja ficou mais um tempo sem pastor e ela me chamou para poder de novo reassumir. Então eu interrompi um pouco o meu ministério e fiquei mais ou menos 2 anos e meio. Tinha uma construção no início, né? Então a gente decidiu pelo menos terminar o básico dessa construção para que a gente pudesse entrar dentro, e aí chamaram um pastor sem dívidas, né? Foi o que realmente aconteceu com a chegada do pastor, né? Então, depois chegou mas calma que a gente vai chegar lá. Bom, mas enfim, irmão, sobre o ministério Caleb do irmão, aliás, eu aproveito, a gente vai conversando, vai se esquecendo de mencionar. Nós não estamos, irmãos, ao vivo, né? O nosso programa hoje é gravado, né? Você, quando estiver assistindo, se estiver assistindo ao vivo, né? Mas ele será gravado. Ele foi gravado, né? Se você está assistindo no horário habitual, ele vai estrear nesse horário, mas ele foi gravado. Aproveita para se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, participar sempre conosco. Toda segunda temos tido a oportunidade de trazer os vídeos. Mas quando efetivamente, irmão, Deus colocou no irmão esse ministério
eu sei que o irmão já falou um pouco, mas esse ministério de ajuda, né? Porque aí o irmão já tinha o embrião desse ministério de apoio, esse ministério de ajuda a missionários que tinham ido para os Estados Unidos para o período de divulgação, ou que, enfim, que a igreja estava em uma necessidade, precisava da ajuda do irmão, né? Então o irmão contou um pouco sobre a história no parque, né? Então o irmão participou lá no parque, enfim, se casou, cuidou da igreja, né? Restabeleceu a igreja, enfim, até colocar ali o pastor Luiz, que foi o primeiro pastor. Mas como efetivamente o irmão decidiu e trabalhar com esse ministério, e quais as coisas que o irmão fazia, né, fez enquanto esteve trabalhando com esse ministério no seu início? Ok. Então, eu já entendia que Deus não tinha para mim um ministério mais fixo, né, um ministério pastoral. Já tinha começado a substituir, como eu já tinha feito o trabalho no parque, né? Para mim foi um treinamento, né, para poder, porque quando você substitui, no final você acaba às vezes tendo que tomar algumas decisões pastorais, então isso ajudou bastante. Mas a gente, como sentia no coração que não tinha esse chamado para ser o primeiro homem, nem sempre a gente tinha a oportunidade de estar o tempo todo sendo chamado, né? Nesses intervalos entre estar sendo chamado, a gente sentiu a necessidade de estar num campo missionário, ajudando alguém a começar uma igreja. Então a gente começou a trabalhar em parceria com alguns missionários, mas ele já sabendo que, tendo um chamado, eu interrompi o trabalho com ele e estaria indo ajudar outro. Então aí entrou o trabalho junto com o missionário. O trabalho da construção, juntar apoio para a construção, isso realmente começou com o pastor Luiz, ainda no ministério do pastor Luiz, trazendo alguns americanos para ajudar na nossa construção. Eu fiquei encantado como é que alguém tem tão poucas férias, tempo de férias, né? É diferente o tempo de férias deles lá, e eles pagam a passagem deles, trazem uma oferta, deixam de tirar férias para poder ajudar uma igreja a construção. Então, dessas pessoas que vieram chamava pastor Arnaldo Comer. E eu prometi para ele que um dia eu ia implantar no Brasil o Ministério de Construção. Em 2008, no final de 2008, eu estava cuidando da igreja de Sertãozinho. Eu adoeci de uma gravidade muito grande, né? Tive que, durante quase 2 meses, me afastar lá do ministério. O médico chegou a me proibir de estar, como eu morava no fundo da igreja, né? Ele chegou a me proibir de estar ali, né? Então eu tive que sair durante algum tempo para poder me restabelecer. E nesse processo de restabelecimento, Deus me fez lembrar da promessa que eu tinha feito com o pastor Comer. E com o passar do tempo, eu até entendi. Eu sempre trabalhei profissionalmente, administrativamente, no ministério, sempre administrativamente, né? Então eu entendi que Deus tinha, até para minha saúde, por isso que ele tinha me chamado. Porque quando ele chegou para o Ministério de Construção, eu não sabia segurar uma colher de pedreiro. E eu falei com Deus: Senhor, você está chamando a pessoa errada, né? Mas realmente me passou o tempo. Então eu comecei a primeiro a levantar sustento, comecei a serventear os pedreiros, né? Até que agora eu já consegui aprender bastante coisa dessa área de construção, né? E realmente a gente está tentando agora, de uma maneira definitiva, num novo formato, implantar esse Ministério de Construção. Até por uma sugestão sua, pastor, não sei se o senhor lembra, né? O pastor um dia falou para mim: irmão, o irmão está fazendo muita coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Eu nunca orei a Deus e senti que deveria parar.
Mas Deus agora me fez de uma maneira diferente, né? Eu estou trabalhando em parceria com o senhor, hoje aqui na segunda igreja, preparando para trabalhar em construção. Então a gente pretende ficar fazendo isso junto. Quando terminar esse projeto aqui, a gente pretende estar recebendo um chamado de um pastor, trabalhar em parceria com ele. Quando ele precisar de viajar ou pegar conferência, eu estou ali para poder substituir e fazendo o projeto de construção, tentando fazer todo o ministério, mas a gente está tirando para todos os lados, né? Concentrado num apoio só no local. Ah, maravilha. Nós vamos falar um pouco sobre esse propósito, esse projeto de construção, né? Também no final a gente fala sobre o Antioquia e fala sobre o projeto de construção do tijolo ecológico. Mas me permita voltar um pouco, irmão Mar, nesse momento que o irmão teve esse início desse trabalho, né? Porque o irmão teve a oportunidade de ajudar ali em Porto Ferreira, né? Substituindo o missionário por um período, né? Ajudando ali o pastor Carmelo. Lá também depois um ano. Antes dele tirar férias, foi depois o irmão substituiu ele por um período de um ano, né? Depois o irmão trabalhou em Buritama. Foi antes de Sertãozinho ou depois? Foi depois, né? Buritama foi bem depois. Foi bem depois. Porque aí o irmão, nesse período de tempo, que eu estou tentando fazer esse paralelo cronológico, foi quando aconteceu esse fato com o irmão. Na verdade, aconteceu esse problema com a igreja, né? O pastor Luiz foi pastor da nossa igreja aqui por uns 3, 4 anos, né? Ele voltou para os Estados Unidos lá, teve essa questão dele se converter, tudo lá. A igreja aqui ficou sem pastor, né? E aconteceram muitas coisas, enfim, também, né? E acabou que a igreja ficou novamente sem pastor e novamente o irmão Mar esteve conosco aqui, né? Ajudando a igreja. No caso, na época, até mesmo para a gente cruzar as histórias, eu me converti em 99, né? Fiz o seminário, terminei em 2003, 2004, trabalhei com o Ministério de Distribuição de Bíblias da Preciosa Semente. Entre 2005 e 2008, eu fui pastor em Cajuru, né? Na igreja, no Templo Batista de Cajuru. Foi quando nós entregamos lá o trabalho, eu estava disponível, e numa reunião de pastores, né, irmão Mar, não sei se o irmão se lembra, lá na igreja da Veiga Miranda, né, nós sentamos juntos para almoçar e a gente começou a conversar tudo e tal, e eu comentei com o irmão, falei, irmão, eu vou deixar Cajuru, né, tudo. Aí o irmão falou, olha, pastor, né, considera o parque em oração. Falei, irmão, podemos considerar. E aí a gente acertou passar o irmão. Não sei se o irmão se lembra que o irmão ia fazer uma viagem para Cuiabá, para o Mato Grosso, para divulgar lá o trabalho do irmão, né? E eu 2 semanas ia ficar na igreja para conhecer os irmãos, tudo, saber se era a vontade de Deus. Foi quando Deus, enfim, direcionou todas as coisas, né? Eu até pedi um tempo na época, porque o Rodolfo estava indo para os Estados Unidos fazer Bob Jones. Eu até tinha pedido mais uns 2 meses por irmão para mim poder organizar aqui a minha casa, enfim, poder despedir dele, né? Poder passar mais um mêsinho aqui de férias, né? Antes de assumir a responsabilidade. Foi quando a gente, assumiu o ministério em 2008, final de 2008, dia 31 de outubro de 2008, né? E aí o irmão teve esse período, né, em Sertãozinho, né, onde aconteceu esse fato, né? O irmão teve uma crise, né, de depressão, enfim, uma crise nervosa, e onde o irmão se afastou um pouco. E o primeiro trabalho, irmão, efetivamente de construção foi lá com o pastor Apoeme? Sim, efetivamente. Só entrando, né, desse gancho aí, né? Então o pastor ia ficar 2 semanas para cuidar, que eu ia pregar conferências em Cuiabá, mas em seguida, né, eu nem esperava, né, eu tinha sido convidado pelo pastor Samuel Cláudio a visitar a igreja dele nos Estados Unidos. Ele mandava uma oferta mensal para nós, né? E eu falei,
posso prometer para o senhor que eu vou lá tentar tirar o visto, né? Mas sim, sem nenhuma esperança, né? Porque na hora da entrevista, né? Foi algo até gozado, né? Porque o rapaz, o entrevistador lá perguntava ao senhor, né? Não, rapaz, escritura da sua casa? Não tenho. Documentação do seu carro? Eu não tenho. Carteira assinada? Eu falei, não tenho, né? Quanto você ganha por mês? Eu ganho. Me dá o seu imposto de renda. Eu falei, o que eu ganho não dá para poder declarar, né? Só dizer que eu não tinha nada para apresentar para ele. Pronto. E ele falou, eu vou deixar, não sei nem porquê, mas eu vou deixar o senhor ir. E aí eu acabei voltando para mais 50 dias, né? Isso, exatamente. Depois, nessa viagem para os Estados Unidos, eu tive o convite para ir em Cabo Verde, África, né? Aí eu acabei deixando o senhor mais 50 dias, né? Isso. Que a informação vai se perdendo, né? Uhum. Eu acabei deixando o senhor. No final, o senhor era para assumir só em outubro, né? Como oficialmente assumiu, mas quase o senhor assumiu desde março, né? Isso, exatamente. O irmão voltou, eu acho que nesse vai e vem de 2008, acho que quando o pastor Rodolfo... eu tive uma... Não sei se o irmão se lembra. Depois que o irmão voltou da África, tudo porque eu já tinha entregado o ministério lá pro pastor Marquinhos Cajuru. Eu entreguei o ministério lá para ele em maio. Eu entreguei o ministério. Aí ficou maio, junho, julho. Julho, o irmão... A gente teve uma reunião lá em casa, eu morava no apartamento ainda. Não sei se o irmão se lembra, que aí eu ia dar a resposta pro irmão, né? Se ia ficar. Aí eu disse, irmão, eu vou ficar. Só que eu queria que o irmão me desse um mês, só porque o Rodolfo tava preparando para ir para os Estados Unidos. Ele ia preparar, ele já tava indo para os Estados Unidos, acho que ele ia no final de agosto. Uma coisa assim, né? E aí, efetivamente, né, Deus, né, direcionou, enfim. Mas, ô Marco, vamos falar um pouco sobre o trabalho lá com o pastor Apoeme, que eu sei que foi assim, um trabalho muito especial, né? Porque na época, né, junto com o pastor Luiz, enfim, vocês fizeram um trabalho muito especial de recursos, de levantar recursos para aquela construção específica, né? Esse trabalho foi muito especial, né, para realmente entender que Deus tinha isso para a nossa vida, né? Apesar que entre aquele trabalho lá de 2012, né? No final eu acabei fazendo algumas substituições, mas efetivamente em 2012 a gente foi lá fazer aquela construção. E foi algo assim muito especial, porque nós começamos a arrecadar fundos aqui, né? Lembra da primeira coisa que eu falei, que eu entendi que então, Deus ia me usar para buscar recursos, né? Então eu comecei a buscar recursos e comecei a sentir no coração de trabalhar, a ajudá-lo lá. Comecei a mandar os recursos para ele, para que ele arrumasse um pedreiro que pudesse respaldar essa construção, né? Ou seja, colocar no ponto para colocar o telhado. E marcamos com a data mais ou menos de terminar esse projeto, nós levantamos um pouco mais de recursos, que na época nós tínhamos em torno de 10 mil reais, para colocar o telhado. E lá nós experimentamos algo maravilhoso de Deus, né? Porque para poder ganharmos tempo, nós pedimos para o pastor Ponte para preparar uma tesoura. O pedreiro que ia comigo, o irmão Zaqueu, pediu para preparar uma tesoura metálica para o telhado. Então a gente foi. Quando a gente chegou lá para fazer a gente tinha 10 dias para poder colocar o telhado. E a gente foi lá para pegar essa tesoura e o rapaz falou assim, vocês não querem que eu cubra isso para vocês em metálico? Estrutura metálica? Vocês não precisam nem fazer nada, eu faço para vocês. E eu falei, possível, não temos dinheiro para isso, né? O pastor Luiz me cutucou e falou, irmão Omar, vamos ouvir, a gente não tem nada a perder, vamos ouvir o que ele nos propõe. Aí, nós já tínhamos, antes de ir para ele, nós já tínhamos orçado que a gente ia gastar 9.500 para comprar o material. E sempre quando a gente orça o material, a gente acaba errando, né? Sempre, infelizmente, a gente sempre fica bem a mais. E esse rapaz falou assim, eu cobro 9 mil reais para fazer todo o telhado. A gente olhou um para o outro, né? E falou assim, pode fazer. A gente vai ver o que
a gente vai ficar sem nada para fazer, mas vamos ver o que Deus vai ter para a gente, né? E a partir dali, nós começamos a sair, Deus foi operando milagres, tanto de recursos, como lá no sertão, comprar os materiais. Eu sei que nesses 10 dias que a gente foi para cobrir o telhado, a gente no último dia fez um culto inaugural, né? Realmente nós naquela semana de trabalho lá, nós arrecadamos R$40 mil, né? Cada um do grupo que foi, o pastor Marquinho, o pastor Luiz, e eu ligando para os contatos, né? A gente conseguiu arrecadar 40 mil de uma maneira milagrosa, né? Saímos fazendo um culto inaugural. Então, realmente Deus confirmou que Deus tinha isso para o nosso ministério, né? E a partir daí eu vim tentando aprender um pouquinho alguma coisa. A gente sempre começa a ver que é difícil a mão de obra, e a gente entende, porque você levar para um lugar longe uma mão de obra com pessoas que estão trabalhando é complicado. Como é que elas vão deixar o seu emprego, né? Então, até que Deus falou para mim que eu deveria começar a aprender um pouco desse trabalho, né? Eu comecei a aprender um pouquinho mais, e agora realmente estamos preparando para daqui do Parque dessa igreja de Antioquia, junto com o Parque São Sebastião, a gente possa estar realmente iniciando esse projeto, trabalhando e levando o projeto de construção até que ele possa terminar. Aí eu passo para ajudar um outro missionário. Maravilha. Nós já vamos falar dele daqui a pouquinho, mas eu estou tentando aqui, irmão, estabelecer mais ou menos uma ordem cronológica das coisas, né? E, enfim, realmente para mostrar a bênção, né, do trabalho do irmão, né, o trabalho precioso que o irmão faz. O irmão também teve a oportunidade não apenas de fazer trabalhos aqui no Brasil, né, irmão Mar, como também em outros países, né, especialmente, né, no Cabo Verde, na África, né, e não apenas por uma vez, né, mas por, sei lá, várias vezes o irmão teve a oportunidade de ir lá e realizar, né, a obra do Senhor ali na África. Eu queria que o irmão contasse um pouco para nós, para o pessoal que está nos acompanhando, como que foi esse trabalho, né, no Cabo Verde, enfim, de substituição de pastores, também de ajuda, né, de construções, de ajuda, enfim, que o irmão realizou ali no Cabo Verde. Ok. Então, como eu falei na minha ida aos Estados Unidos em 2008, então eu conheci lá o pastor Paulo Pritcher Jr., né, que eu tinha conhecido de relance aqui no Brasil, né, mas ele é genro do pastor Samuel Clóvis, então lá a gente veio um pouquinho mais de contato. Então ele me convidou para ir em agosto, né, quando o pastor ainda não tinha assumido, e fazer a primeira viagem com ele lá para a gente inaugurar o seminário. Então ficamos 50 dias lá, inaugurando o seminário, e eu dei alguns módulos. Eu já fiz. E lá, numa segunda viagem, que o pastor foi comigo, com o pastor Luiz também, né? O irmão Lucas, o irmão Zaqueu. Pastor Aguinaldo foi com a gente também. O pastor Aguinaldo foi conosco, né? E nós fomos lá de trabalhar lá. Levamos o Zaqueu, porque nós íamos fazer um projeto de construção, né? Até nesse, como passou por aqui, dessa sincronismo, então a gente aproveitou alguns tempos aí de ministérios, lá em Camboriú, fizemos o trabalho da construção de salas de escola dominical. Quando a gente foi no Vale de Jequitinhonha, com o pastor Juarez, fizemos as salas de aula. Quando a gente foi lá em Goiás, em Goianésia, né, o pastor de lá para fazer uma restauração, cultura da igreja. Então, quase sempre que a gente ia num projeto, a gente aproveitava para poder estar fazendo o projeto de construção. E na África, com a gente lá, fizemos pouco isso. Uma circunstância que aconteceu lá, a gente acabou não dando o Zaqueu. Mas aí lá o pastor Luiz Nunes tomou a decisão, né? Ele já estava indo com uma sondagem, nessa viagem ele tomou a decisão que ele iria mudar para lá. Eu ainda ajudei o pastor Paulo Pritcher, e os missionários trabalhavam com ele em 3 viagens. Então eu fiz 3 substituições de férias para o pessoal, os missionários que trabalhavam com o pastor Paulo Pritcher. E depois, o pastor Luiz mudando para lá, eu fiz mais 3
mais 3 viagens de substituição para o pastor Luiz. Numa das viagens para o pastor Paulo Cristo, então nós fizemos uma reforma lá no... É um grande, sério problema com falta de água, né? E nós conseguimos estava chegando a água na cidade, nós conseguimos canalizar, fizemos um sistema econômico de água quente para o seminário, né? Nós fizemos uma obra para levantar as caixas para poder ter mais força na água, né? Mais pressão e conseguir ativar os aquecedores que eles tinham lá no seminário, né? Então a gente também acabou fazendo isso. Então a gente acaba sempre que vai para substituir, acaba fazendo alguma coisa nessa área de construção. E eu tenho feito isso até uns 3 anos atrás, foi a minha última viagem ao Cabo Verde, né? Eu e Maria estamos orando muito para voltarmos lá. A gente só não está pretendendo mais, acho que juntou a idade com essa nova decisão do Ministério, a gente quer trabalhar junto com o missionário, ajudando ele na substituição e ao mesmo tempo construindo, né? Então a gente não pretende mais aceitar convites de substituição assim longo, né? Como isso está no sangue, né? A gente durante 1, 2, no máximo 3 meses, a gente pode ajudar o missionário nessa área. Mas a ideia agora é trabalhar junto com o missionário 1 ano, 2 anos, né? Que a gente possa ser usado tanto apoiando como substituindo, como fazendo a construção. Maravilha, né? E eu creio que a gente chega, né, então agora ao nosso estágio atual, né? Nós desde os irmãos que não sabem, que nos acompanham, o nosso grupo de igrejas aqui da região, né? Nós tivemos a oportunidade, né, em 2000 e não sei se era 2015 ou 2016, algo assim, nós fizemos acho que foi até antes, acho que foi 2014. Olha, irmãos, perdoa aqui com data, é complicado. Mas nós reunimos os pastores aqui da região. Com 3 anos de Porto Ferreira, com mais ou menos 3 anos, tem uns 9 anos mais ou menos que tem o ministério. Por aí, uns 9 anos do Antioquia, né? Que é um projeto, né? Um projeto Antioquia, onde nossas igrejas aqui da região, as igrejas batistas dependentes aqui da região, elas se uniram, né, para iniciar novas igrejas, né? Então todo mês, né, todas as igrejas fazem um aporte, né, financeiro, né, para uma igreja mãe iniciar uma nova igreja, né? Então esse ministério já teve a oportunidade de iniciar a igreja Batista Esperança em Serra Azul. Lá em Serra Azul não havia igreja, a igreja em Serrana iniciou a igreja lá, né? Então hoje já se tem ali comprado o terreno. O pastor Kleber, né, tá lá, já teve a oportunidade de comprar o terreno, de construir ali a igreja. Hoje ele é pastoreando ali a igreja, com já um bom grupo de irmãos. Inclusive tem 2 irmãos que já fizeram o seminário daquela igreja, né, o irmão Mário e o próprio irmão Igor, né. Depois o projeto Antioquia contemplou a igreja batista âncora de Araras com a reativação de Porto Ferreira. Porto Ferreira acabou tendo um hiato aí de ministério, né? Acabou tendo as atividades encerradas, mas a igreja batista lá retomou o trabalho, e o projeto Antioquia ajudou financeiramente. E desde 2018, acho que 2019 para cá, né, o projeto Antioquia tem contemplado a nossa igreja, né, a Igreja Batista do Parque, aonde nós estamos iniciando, né, uma nova igreja em Ribeirão Preto, né? Para que os irmãos saibam, né, nós estamos iniciando essa igreja. Nós adquirimos um terreno no bairro Macaúba, irmãos, é no extremo norte de Ribeirão Preto, lá no final, quase chegando em Sertãozinho, Cruz das Posses, né? Então ali a igreja nossa adquiriu um terreno e o Antioquia está nos ajudando para nós implantarmos essa igreja. Durante 2 anos nós tínhamos uma casa alugada e lá nós estávamos fazendo os cultos, as pessoas chegando, e nesse mês para trás, né, irmão Mar, a dona da casa acabou vendendo a casa, nós tivemos que alugar uma nova casa, e hoje é onde que o irmão Omar está, né? Ele está morando na casa, nos auxiliando com o trabalho,
fazendo os cultos, né? E recentemente nós tivemos a liberação do terreno, a gente comprou o terreno na planta ainda, né? E tivemos a liberação da construção no começo do ano, só que ainda nós estamos com alguns problemas de aprovação da planta. Nós já temos o engenheiro, já temos a planta feita e nós estamos terminando tem algumas questões burocráticas, até peço aos irmãos que orem por nós, que estão acompanhando a live. A gente dá a entrada na prefeitura, falta um documento, falta uma coisa. A prefeitura trocou um nome, um número de um documento lá da matrícula, então a gente teve que fazer uma retificação. Eu creio que até o final do mês sai, né? Tem que sair essa construção. E a planta, a autorização para a gente iniciar a construção. E aí, irmão Omar, né, o irmão está conosco, participando efetivamente desse ministério. Eu queria que o irmão explicasse para os irmãos de casa como que a gente vai fazer essa construção, porque de toda a experiência do irmão, a gente passou a também conhecer alguns métodos de construção. E é sobre isso que eu queria que o irmão falasse para os irmãos, né? Ok. Então, antes de entrar nesses métodos aí, eu quero realmente falar a bênção que tem sido para nós o projeto Antioquia, né? Para mim tem sido algo muito especial de estar participando mais diretamente agora na terceira fase do Antioquia, porque a primeira é contemplada pela igreja de São Simão, e quando esse ministério começou, não tinha esse formato que tem hoje, né? Estabelecido 3 anos, e também não tinha uma liderança definida, né? Então nós começamos aquele momento, e eu trabalhei lá 1 ano e pouco, né? Participando dos cultos, pregando lá, evangelizando, né? Então eu trabalhei. Quando o segundo trabalho foi de Porto Ferreira, nessa fase eu não ajudei nada. Deixa eu desligar um telefone aqui, pastor. Sem problema. Gravação é isso aí, viu, irmãos? Uma outra coisa, mas enfim. Mas lá foi quando, na verdade, eu comecei o meu ministério em Porto Ferreira. Quando o pastor Luiz assumiu a nossa igreja, eu fui ajudar lá o missionário e substituir ele em férias, né? Então foi realmente algo muito especial. E agora o terceiro contemplado, somos a nossa igreja aqui. Eu tive o privilégio, né, de estar trabalhando na liderança e participando do treinamento dos jovens, que a gente ora para que possa assumir aqui. Se Deus for o propósito, não for, Deus vai ter a pessoa certa para isso, né? Junto com a igreja do Parque, foi a igreja que eu cheguei aqui em Ribeirão, né? Comecei minha história aqui nessa região, né? Mas, entrando na construção, nesse tempo que eu tenho tido com o projeto de construção, eu acabei aprendendo alguma coisa da parte elétrica, alguma coisa da parte hidráulica, né? Colocar piso, assentar um pouco de tijolo, mas tem uma coisa que eu nunca tentei aprender. Eu reluto em aprender a parte de reboque, né? Sempre que tem algum reboque, eu já chamo alguém para poder estar fazendo, eu não quero nem tentar, né? É um serviço que eu não sei se porque ele suja muito, eu sou muito atrapalhado, me sujo mais do que devo, né? Eu comecei a orar e comecei a conhecer o sistema ecológico através de tijolo ecológico. Tijolo ecológico, você levanta a construção em tijolinho à vista, e quando você termina, o sistema de encanamento de hidráulico e elétrico vai saindo por dentro dele. Quando você cobre a igreja, o tempo está pronto. Então eu achei isso maravilhoso, né? Eu vejo que algumas igrejas aqui, como a de Sertãozinho, a de Pontal, são feitas em tijolo à vista, né? Tem uma estética muito bonita, e esse processo nos dá essa condição. E ele não precisa de reboque, né? Eu falei, puxa vida, é o que eu estou orando, né? A única coisa que eu não quis aprender na construção foi o reboque, um projeto de construção sem reboque.
eu comecei a estudar ele um pouquinho mais, né? E eu também comecei a ver que para a igreja é algo muito especial. Quando a gente faz os mutirões de construção, acontece uma coisa em todos esses mutirões. Vai um, dois pedreiros e vai um monte de servente, né? A gente costuma dizer que fica todo mundo batendo cabeça, né? Esse projeto de tijolo ecológico, ele é um sistema meio parecido com um Lego. Você precisa ter um pedreiro muito paciencioso para poder fazer o encabeçamento, e isso em toda a obra, né? Para que ela possa sair aprumada. As primeiras fiadas, né? Para você esticar as linhas, elas têm que estar totalmente aprumadas, tudo certinho, né? E no tijolo ecológico tem um detalhe a mais. Você precisa fazer com muita perfeição a primeira fiada, porque ele trabalha em múltiplos de 25. Ele não tem corte, sabe? O tijolo comum você quebra, encaixa ele do jeito que ele foi encaixado. Não. Esse você tem que fazer com múltiplos de 25, né? Aceitando meio tijolo de 12,5. Já começa na planta sendo feito isso. Tem que ser feito com múltiplos de 25. Então, ele sai a primeira fiada, tem que estar totalmente aprumado, tudo certinho, esquadrejado. Nessa obra não pode ter erro de esquadro, né? A primeira fiada tem que sair totalmente no esquadro, aprumada. E depois, um pedreiro, ele vai fazendo encabeçando. E a partir do meio, até criança consegue trabalhar. Aí os serventes vão poder ajudar, né? Porque um pode ir passando o colo, o outro pode vir só jogando o tijolo, né? Sendo bem feito o encabeçamento, a parte de colocação, todo mundo faz. Então isso realmente é excelente para trabalhos de mutirões de igreja, né? Todo mundo vai poder que está ali, vai poder estar envolvido. Sem contar que, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, né, é a limpeza da obra. Né? Não tem quebra-quebra, né? Não tem poeira, não tem sujeira, não tem resto de entulho, não. O entulho, sei lá, se tiver é mínimo, né? Porque é só uma outra questãozinha de material, um outro tijolinho quebrou, não. Porque você já vai sentando, eles têm os furos no meio, né? Onde você coloca tanto a parte hidráulica quanto a parte elétrica, né? Então você não quebra nada, né? Você vai colocando, você vai assentando, você vai colocando um tijolo por tijolo, você vai... E no final ele já sai praticamente pronto, né? Pronto, você depois passa, né, um verniz ali no tijolo, você passa uma seladora no tijolo, enfim, e sai pronto, né? Então, assim, ele é um pouco mais... É um método de estudo, de construção que você precisa estudar um pouco, né? Você não vai sair... né? Chama um, chama outro, qualquer coisa quebra, faz de novo, não. É um método que você tem que estudar muito bem para você fazer, mas também... Mas a gente também vê, Omar, que se ele for bem feito, bem estudado, ele é mais econômico do método tradicional, né? Sim, pastor. Ele de início, a compra do tijolo em si, ele não é mais barato. Ele sai um pouquinho mais caro. Mas com o aperfeiçoamento desse projeto, né, nós acabamos decidindo que o primeiro projeto a gente vai comprar de uma fábrica os tijolos, né? Mas eu já tenho, feita pelo irmão Vinícius, a máquina manual. A gente quer realmente depois estar aperfeiçoando essa máquina. Se nós fizermos o nosso tijolo, aí ele sai mais barato, né? Então isso realmente é uma ideia que a gente tem para o futuro, né? Quando algum lugar decidir que vai fazer, aí mesmo que esse seria o projeto modelo da nossa igreja, mesmo que não seja um projeto que eu esteja, como eu tenho no coração, estar junto com o missionário, ajudar ele nas férias, ajudar na construção, mas eu posso estar indo para esse local, levar a máquina, orientar como é que faz o tijolo, né? Então a igreja pode fazer, depois na hora de começar, eu vou lá, treino um pedreiro para fazer esses encabeçamentos, para ele ver as diferenças, né? De como vai ser, e assim a gente pode estar barateando até o tijolo. Mas a economia, pastor, ela vem, mesmo comprando tijolo, no final ela chega a ser de 30% a 40% do projeto, porque você não reboca,
Você não gasta tempo com, depois que você levanta a parede, você corta ela para poder passar o encanamento, né? Você já vai fazendo tudo realmente pronto, né? A limpeza da obra, como não tem muito quebra-quebra, então a gente ganha muito tempo, né? A gente consegue usar várias pessoas na mão de obra, então no final a gente consegue ver a economia, né, de 30% a 40%, que pode ser Exato. feito já no tijolo, se a gente fabricar o nosso tijolo. Exatamente, exatamente. No princípio, como o irmão disse, nós já temos, assim, a diferença também do tijolo comum não é muita não, viu? É coisa de 850 o milheiro para 1.050, tá? É uns R$ 200 mais caro o milheiro do tijolo ecológico, né? Mas, enfim. No sistema de Lego, ele é muito mais resistente do que qualquer tijolo desse queimado, mesmo os blocos feitos de cimento, você testar em resistência, a resistência do tijolo ecológico é muito mais forte, né? Então, realmente, a pessoa vai ver meio furado, né? Mas quando você vai tentar fazer a quebra dele e testar a resistência, você vê que ele é muito mais resistente. Ele é resistente, elimina, assim, depende também da construção, aquela necessidade de fazer aquelas colunas, aquelas armação, porque você desce o ferro, né, pelo buraco, desce o ferro e já solta ali o concreto em um ferro, né, eu não sei, é de quanto em quanto tempo, Márcio, você sabe, de metro que você coloca as colunas de... É mais ou menos a cada 1 metro sobe um ferro de 3/8 fazendo uma coluna, né? Então ele vai ter, em vez de você ter em torno de 2,5 metros de espaçamento, você faz uma coluna daqueles 4 ferros, você tem mais ou menos a cada metro, dependendo da construção. Eu creio que a nossa, porque vai atingir mais de 8 metros, de 4 metros de altura, 5 metros com o telhado, vai ser em torno de 80 centímetros, um pouco mais... um pouco menor. E a cada 50 centímetros você corre uma barrinha de ferro fazendo uma viguinha, né? Então ele realmente ele fica bem travado, né? Então fica realmente algo bem resistente no geral, não só o tijolo individual, mas toda a construção, o sistema de amarrar dela é simples, bem eficaz, né? Então, cada mais ou menos 1 metro sobe uma coluna que se cruza com vigas, né, de em torno de 50 centímetros de altura. Maravilha. É isso. Nós não vemos a hora de começar essa construção, né, irmão Mar? De iniciar esse projeto especificamente. Hoje a nossa igreja, obviamente aí, né, a Igreja Batista Antioquia, a gente tem trabalhado com ela, pessoas têm chegado, né? Já temos aí 3 famílias que têm se convertido, agora tem chegado também uma senhora, enfim, com essa mudança de endereço, né? O nosso propósito, ficamos numa casa maior, mais ampla, né? Nosso propósito é que mais pessoas cheguem e para que quando nós formos entregar o projeto Antioquia, quando transcorrer aí o período de 3 anos, a gente já possa ter pelo menos, né, o templo lá para os irmãos que estão congregando com a gente já poder chegar ali, né, para poder adorar ao Senhor, né? Muito bem, irmão Omar, foi um prazer conversar com o irmão. Eu só vou colocar o telefone do irmão aqui na tela, né, que é esse daqui, ó, 16 997 441 273, tá bem? Se algum pastor, muitos pastores acompanham a nossa live, acompanham o nosso programa. Se você gostaria de ter mais informações sobre a questão do ministério do irmão Omar, da forma de construção do tijolo ecológico, quiser entrar em contato com o irmão, até mesmo, né, irmão Omar é missionário, se o irmão realmente considerar no coração poder sustentar, né, irmão Omar? Nunca, essas coisas nunca é demais, né? Se o irmão puder considerar também sustentar o irmão Omar, né, financeiramente ou em oração, fica aí o contato do nosso irmão. Muito bem, irmão Mar, muito obrigado pela conversa, né, pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre o Ministério Caleb, sobre o trabalho do irmão. E eu publicamente, isso eu digo ao irmão, pessoalmente, mas publicamente quero muito agradecer ao irmão, como eu falei no começo da live,
Eu, como pastor, não participei desse início da Igreja Batista lá no Parque Sebastião, mas eu vejo hoje o quão o ministério do irmão é frutífero, o quanto do ministério do irmão é abençoador. É um ministério, podemos dizer, de bastidores, mas é um ministério que cria estrutura, que abençoa muito as igrejas. Foi assim para com a nossa igreja, tem sido assim para com a nossa igreja, para com a nossa congregação. Tem sido assim em cada um dos lugares que o irmão passou, em cada uma das igrejas que o irmão teve parte, e pôde participar e ajudar essas obras. Muito obrigado, meu irmão. Amém, pastor. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Quero convidar os irmãos, logo mais essa conversa também vai estar disponível no Spotify para que você possa ouvir a conversa com o pastor, pode curtir lá o podcast também, tá bom? É isso então, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um Conversa com o Pastor. Boa noite a todos.